Incrível. Mas vocês têm alguma história de o cara ficar puto? Porque tudo deu. Você contaram histórias do que deu certo. Mas fizeram alguma pergunta que o cara ficou puto assim e deu uma resposta. Eu, particularmente, nunca entrevistei alguém que levantasse e fosse embora. Não, cara. Eu já bati o telefone na cara do Dave Mustaine. Você me falou, E por quê? Porque tinha uma entrevista marcada com ele para falar de um projeto paralelo chamado MD45, que era um projeto paralelo que ele tinha. E obviamente que eu fiz as perguntas a respeito do projeto. E aí, na hora que eu já conquistei a opinião do cara, eu perguntei a respeito do Megadeth. Ele falou, olha, eu não tô aqui para responder pergunta do Megadeth. Aí ele respondeu de uma maneira tão grossa que eu falei assim, então tá bom, então nosso papo aqui acabou. Vai lá. Na época que dava pra bater o telefone, né? Porque hoje em dia celular não dá pra você fazer isso. Não, mas você... mas não tem a mesma força do que você bateu. O cara ouvindo. Não dá pra falar... não é, até então, não tem essa força, né? Não foi exatamente puto, mas em 92 o Guns N' Roses veio pro Brasil e teve um episódio da cadeira. Você conhece esse episódio? Sim. Que o Axl jogou uma cadeira. Que ele podia ter matado. Exato. Com certeza. De que andar, você sabe? Foi do mezanino do Maxud Plaza. Tá. O que seria o equivalente a 3 ou 4 andares. Não, é muito engraçado, assim, é horrível, né? Mas tem um momento engraçado porque ele quase atingiu um jornalista. Mas qual era o contexto? Estava acontecendo? O pessoal estava enchendo o saco? Ele não queria ser fotografado. Mas tinha uma galera ali embaixo. Tinha uma galera. Porque antigamente, quando você fazia cobertura de vinda de bandas ao Brasil, hoje virou e falou assim, puta, Guns de novo. Virou farofa. Antigamente era um acontecimento. Efeméride. E aí você colocava os jornalistas no saguão do hotel, fazendo plantão, pra ver se tinha, se o Slash saiu e tal. E aí foi curioso porque quase acertou um jornalista. E na semana seguinte, eu falei com outro jornalista que era desafeto do rapaz da cadeirada. Eu falei, pô, você viu fulano, né? Pô, o cara jogou cadeira, quase pegou, né? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, pois é, Sérgio Martins, não basta o cara ter uma banda de merda. Não basta o cara ser um merda. Não basta o cara ser um cantor de merda. Ele tinha que ter uma pontaria de merda. Mas aí pra amenizar, os caras falaram, vamos dar o Slash pra vocês. Tá. O Slash foi fazer uma mini coletiva e falou, não se fala no episódio da cadeira. Aí uma menina sabiamente, acho que tinha que fazer a pergunta mesmo, uma menina acho que era do Cotidiano da Folha, falou, pô, você acha certo jogar cadeira nas pessoas e tal? E o Slash teve um faniquito ali. Porque vocês ficam perseguindo a gente, porque não sei o quê, porque a gente não pode fazer nada, blá, 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 blá. Aí eu também tava de saco cheio, eu falei pra ele assim, escuta. Perseguiram Jesus e ele não tacou uma cadeira em ninguém. Segundo o comediante Roger Lopes, Jesus era mexicano, você conhece? Não. Que ele falou assim, Jesus era mexicano, né? Carpinteiro, foi condenado por um crime que ele não cometeu e morreu acreditando que a mãe era virgem. Mexicano. É mesmo? Eu tô no stand-up dele. Só pra não perder, tem outra também de Jesus que... Cuidado, hein? Mas não é minha isso piada. Foi Jorge Lopes, não sei. Não é minha. Eu não vou lembrar de quem que é, mas... imagina Jesus explicando por que Jesus não era casado. Porque imagina se ele fosse casado. Sam Kinison, né? É dele? Sam Kinison. Ele chegando depois de 3 dias, né? Ele morreu, ressuscitou 3 dias e falou, onde você tava? Glad you find a way home, Savior. Perdeu só. Depois de 3... Aí ele conta, eu fui crucificado. I'm dead! Eu fui até o inferno. Did you hear, fucking bitch? This house. Dead! Eu fui até o inferno, voltei em você. Um dos melhores sketches do dele, então? É dele? Pô, Sam Kinison, que a mulher fala assim, disciple my ass, they are a bunch of losers. Tem uma que ele foi censurado no Saturday Night Live, né? Que deu um chabu. Porque o Sam Kinison era pastor, né? Ah, é? Ele era pastor. Aí ele falou assim... eu vejo o da boininha, não é? Tô ligado. Aí ele falou assim, pô, você fica imaginando Jesus na cruz, né, no meio dos dois ladrões, né? Aí ele fazendo assim, ó, esse aqui não. Leva o outro. Mas voltando lá da cadeira, ela perguntou, ele ficou puto. Ele ficou puto, deu um faniquito e tal, não sei o que. Eu falei assim, vamos lá. Vamos combinar que o próximo disco do Guns N' Roses seja um fracasso. Você perguntando? Tá, vamos imaginar isso. O próximo disco do Guns N' Roses é um fracasso. Vocês param de tocar para estádio, fica tocando nos botecos em Los Angeles, onde vocês tocavam. Você não vai sentir saudade da gente correndo atrás de vocês, fazendo pergunta? Cara, ele gelou e falou, eu não sei como te responder isso.
Falei, valeu, obrigado. Conseguiu. Isso é um bom elogio. É. Quando o cara não sabe, eu não sei como é que eu vou falar. Odeia os... Tinha aquela do Nuno Bittencourt. Você tava naquela coletiva do Extreme? Não, acho que não. Ah, não. Cara, o Nuno Bittencourt do Extreme é uma das Mala. pessoas mais desagradáveis. Mala. Desagradáveis. Que... Ele é tão desagradável, ele é tão blasé que ele usava o cabelo assim. Ele mexia o cabelo assim. Aí, E ele é português. Ele é Ele português. se recusava a e falar ele em sabe português. quando eu falo. Aí a gente tava na coletiva, 1992. Aí um imbecil lá foi fazer. Eu queria fazer uma pergunta útil, tal, não sei o quê. É quem eu tô pensando? É o. Não, tá. É aquele que vive anunciando show. Perfeito. É um cara que anunciou o Led Zeppelin. Não, eu achei que era aquele que o... Não, esse aí nem passava na foto. Tá. Esse o pessoal do hotel não deixa. No show, então. Aí o cara, você tem uma banda que imita o Extreme e tal, não sei o que. Ele... Você tem o quê? Uma banda. Nossa, Já entendi existe bunda. uma banda, não. Bom, é uma banda bunda. Você vai imitar o Extreme. Aí o Nuno falou assim, nunca ouvi falar em inglês. Aí, anos depois, eu fui descobrir que esse cara era o Fábio Massari. Tá. E aí o Fábio Massari falou, bom, já que o rapaz aí fez uma pergunta útil, eu vou fazer uma pergunta inútil. É verdade que você entrou na casa da Ed Van Halen, roubou a coleção de palhetas dele? Aí o Nuno Bittencourt fez, é mentira. Aí apareceu o português. Aí tava assim, aquela coisa assim, última pergunta, tal, não sei o que. Eu falei, bom, fizeram uma pergunta útil, fizeram uma pergunta inútil, eu farei uma pergunta estúpida. Você aí que tá falando em inglês com a gente, né, que tá nos desprezando, você sabia que o maior contingente de piadas no Brasil em relação ao povo português? Nossa. Cara, aquela sala do Maxil de Plástico fez... Ficou aquelas 5 minutos de risadas ininterruptas, porque as pessoas estavam se sentindo vingadas, né? Aí ele olhou por um povo que vocês acham burro, até que vocês fazem perguntas demais. Aí saiu. Mala! Mas tá vindo aí de novo, né? Tá vindo? Tá Vem pra um festival de blues aí. Né? Sozinho? Vem com o Extreme, né? Vai Vou remontar. Você sabe que com a desgraça nunca vem solo, né? Ela vem com outras pessoas. Tá? O Extreme voltou sem ninguém ter pedido. Tem essas coisas, né? Às vezes ninguém pede e eles voltam. Boleto, né? Tinha Boleto caindo, né? o pai do João Marcelo Bosco, né? O grande Ronaldo Bosco, ele tinha uma coluna e ele escreveu: Frenéticas voltou. Quem pediu? Eu sinto muito falta desse tipo de gente hoje, existe cara. mais, não dá pra fazer. Hoje, infelizmente, e o Sérgio é a prova disso, porque a gente veio de uma... O Sérgio é jornalista há mais tempo do que eu. A gente veio de uma época, cara, que você vê o tipo de jornalismo que se faz hoje completamente ajoelhado, subserviente, submisso. É uma extensão da assessoria de imprensa, né? Submisso às assessorias E é imprensa muito. dos artistas. As pessoas uma são muito vergonha. cercadas. Tem gente também, né? que só adapta ao press release, né? Que chega e só dá uma... Mas também, eu não quero fazer papel de advogado do diabo, mas hoje um jornalista, ele tem que fazer, sei lá, produzir 4 notinhas para online, ele tem que produzir uma matéria por semana e tal. Chega uma hora que não dá, cara. Chega uma hora que o teu cérebro não... O jornalismo não hoje, ele virou... O jornalista hoje, ele não sai mais da redação. Não sai. Não sai? Não. E ele Não fica dá pra acompanhando perfil de Instagram de artista. Não dá pra sair, né? Não dá pra você sair. E fora que assim, antigamente você tinha um grau de intimidade com a banda. Você podia viajar com eles, você podia... Hoje não dá. Hoje, assim, você acompanha a banda até a página 2. Acompanha o artista filme até... Quase Amigos, né? Quase Famosos. Quase Famosos. Que você, o cara acompanhava a turnê. Não, isso não existe. Acompanhava a turnê. Que é baseado na história do cara que escreveu mesmo. Né? Não, mas tem o Nick Kent, que era um jornalista inglês, que é um jornalista muito fantástico, bom. um dos papas aqui. Ele foi acompanhar uma turnê do Jethro Tull. Né? E ele era viciado em heroína. Né? Então ele comprou o Nick Kent. Tá. Aí ele foi comprar lá com o traficante e ele não tinha dinheiro. Aí o que ele fez? Ele roubou o secador de cabelo que tava do hotel e deu. Falou, olha, tá aí e tal. E a banda paga. Aliás, tinha uma ótima do Jethro Tull, que o Ian Anderson foi fazer um show com o Jethro Tull no Rio de Janeiro. Esse que me contou foi um presidente de gravadora, um grande amigo. E o show tinha sido horrível. E aí os caras, né, aquela coisa, gravadora, falou, pô, Ian, que show maravilhoso, que não sei o quê. Opa. O cara falou, não, esse show foi uma merda. Não, que isso, Ian, todo mundo gostou, a plateia tá lá, vibrando. Esse show foi uma porcaria, foi uma das piores apresentações que eu fiz na minha vida. Não, Ian, para com ele. Ele falou assim, eu sei que você tá mentindo.
E eu sei que eu vou mostrar pra você quem falou que esse show é ruim. Os caras, quem ficou assim, né? Vou mandar esse desgraçado embora amanhã, né? Aí falou assim, você está vendo aquela cadeira ali? Tô, aquela cadeira vazia. Não. Aquela cadeira tem o duende que veio comigo da Irlanda. E esse duende falou pra mim que esse show é ruim. Verdade. Nesse nível. Nesse nível. Ah, tinha um vocalista. Né? Olha, ironia. Não é ironia. Às cara. vezes o cara tinha tava um vocalista do Ahá, o não. vocalista do Ahá tinha um conselheiro espiritual. Isso é verdade. Aí o cara entrava assim, o vocalista falou assim: entre no quarto tal. O cara entrava, este quarto tem uma vibração ruim. Vamos trocar. Sério. Aí trocar. Morten Hacker. O Morten Hacker. E de exigir. Ainda tem aquelas exigências de Tem. camarim? O Ahá tem. tem um documentário sensacional. É muito bom. Em que é dos documentários mais Eles incríveis. foram bandinha formada, assim, tipo, que elas eram bonitinhos ou não? Mas assim, eles se detestam desde o início. Ah, é? Mas se detestam num nível absurdo. E esse documentário ele é exemplar disso. Não, tem uma hora que o fotógrafo falou assim, cara, não tem coisa mais difícil do que juntar esses três caras. Pra fotografar? É, porque ninguém quer ficar um do lado do outro. Cara, Mas como tem. que consegue? Não, o cara né? começa a ter mania. O Ian Anderson é todo metido lá com a flautinha dele. Deve gostar dos leprechauns. essas coisas. O Ian Anderson é um dos maiores especialistas em fazenda de salmão. Ele Porra. tem. Que específico. Assim como o Jeff Beck, grande guitarrista, era considerado no meio dos hot rods, o maior especialista em carburador do Reino Unido. Tanto que ele tem um disco, né? O Guitar, acho que é o Guitar Shop que Tem ele brinca com o formato de um carro. Com aquele elevador de carro. Tem um disco tem um disco que chama You Had Coming, que ele tá com a mão cheia de graxa. É especialista em carburação. Não, mas esses caras são malucos, assim. O cara começa a acreditar em umas coisas, tá?